nós vamos receber o reverendo Amael com muito prazer, com muita alegria, entregando a ele a palavra do Senhor. A Palavra de Deus. Bom dia, telespectadores do programa Aos Pés de Jesus. Eu desejo ler apenas um versículo da Palavra de Deus para você nesta manhã, a fim de uma rápida reflexão. O versículo se encontra no livro de Mateus, no capítulo número 4, no texto que fala sobre a tentação de Jesus. O versículo também número 4 diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. No século XVI, um homem chamado Martinho Lutero abriu a Bíblia para o mundo e mostrou o que estava escrito. O ato do monge Martinho Lutero provocou o maior movimento cristão depois do dia de Pentecostes, na criação da igreja, lá no primeiro século. O que ele fez mudou a maneira de pensar do mundo. Na verdade, ele não fez quase nada. Ele apenas mostrou para o mundo o que estava até ali escondido sob o peso da religião e que precisava ser declarado como verdade absoluta. A palavra de Deus começou a ser lida, começou a ser proclamada, a ser traduzida e a tornar-se um grande veículo de comunicação para a transformação de muitas nações. Vivíamos na idade das trevas e a luz foi mostrada, a luz foi lançada sobre a palavra de Deus para dizer ao mundo que a verdade precisava ser conhecida. O texto que nós lemos, aconteceu algo semelhante. Jesus está mostrando também a palavra de Deus. Ele estava no deserto, ele estava há 40 dias sem comer e sem beber. Então aproxima-se, diz a Bíblia, o tentador e diz a ele, mostrando-lhe umas pedras apanhadas no chão do deserto: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Satanás dizia isto porque ele ouvira a voz do próprio Deus, do Senhor, Deus e Pai de Jesus Cristo, dizer há pouco tempo, lá no Jordão, que Jesus Cristo, aquele que estava ali diante dele, é o Filho amado de Deus. Ele disse: este é o meu Filho amado. Assim, ele não consegue êxito, porque Jesus responde mostrando a palavra poderosa. Ele responde a Satanás com apenas uma frase, talvez a menor encontrada na Bíblia. Ele diz apenas: está escrito. O poder da palavra está nela mesma. O poder da palavra vem do próprio Deus. O poder da palavra é porque ela é inspirada. O poder da palavra também tem a ver com quem fala. Neste caso, Jesus. O poder da palavra serve para afastar qualquer poder outro, por mais opositor que ele seja. A palavra de Deus é a palavra que transforma corações. É a palavra que penetra até ao mais íntimo do coração do homem, diz a Bíblia. É a palavra que tem a capacidade de discernir ou de julgar os pensamentos e os propósitos do coração do homem, coisa que ninguém consegue a fundo. Esta é a palavra que Jesus citou para Satanás. Ele disse: está escrito. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava lhe dizendo que vivia, que tinha o seu ministério baseado não em coisas perecíveis como a comida, mas
os fundamentos do seu ministério, os valores nos quais ele estava fundamentado, residem na Bíblia enquanto palavra de Deus. Residem na palavra inspirada. Portanto, ele foi buscar um texto lá no Antigo Testamento para dizer ao próprio Satanás, aquele que se julga que é alguma coisa, aquele que gostaria de enganar o próprio Filho de Deus e vive tentando enganar os filhos de Deus. Jesus respondeu-lhe com a própria palavra, a Bíblia. Ele disse: está escrito. Não ficou só por aí a insinuação de Satanás. Ele ainda foi a um lugar, levou a Jesus ao alto pináculo do templo e disse a ele: atira-te daqui abaixo, porque está escrito na palavra que aos anjos de Deus ele dá ordens para te proteger, para que tu não caias ou não tropeces em alguma pedra. Isso está escrito no Salmo 90. Ora, ele havia recebido de Jesus uma resposta, e então que dera certo, e agora ele tenta usar o mesmo argumento, mas a palavra de Deus, ela tem poder apenas na boca dos filhos de Deus. A palavra de Deus, ela não pode ser usada com eficácia naqueles que não creem no Deus da palavra. Ela só tem poder na boca daqueles que professam o nome do Deus que inspirou esta palavra. Então, Jesus responde contra-argumentando: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Assim é que ele coloca Satanás numa situação difícil agora. Ele acaba com a tese de que o argumento sobre a palavra de Deus é válido. É válido para Jesus. É válido para o Filho de Deus, para os filhos de Deus. Para as trevas não é válido. O poder das trevas não pode usar a palavra, porque a palavra é luz. Assim também, quando Jesus disse, também está escrito, é preciso que nós conheçamos a outra face da argumentação da palavra, porque muitas insinuações heréticas, contraditórias à Bíblia, vêm da própria Bíblia. Muitas pessoas pinçam versículos da Bíblia para justificar uma doutrina errônea, para justificar um preceito humano. Jesus está dizendo aqui a Satanás, quando ele fez isso, também está escrito. A terceira vez, Satanás, ainda não contente com, ainda desanimado com a argumentação do Senhor Jesus, diz a Bíblia que ele conduz o Senhor a um alto monte, de onde ele pode mostrar no flash todas as riquezas da terra, a glória e o poder terreno. E ele diz a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado tu me adorares. Na verdade, nesta última proposta satânica, Jesus deu uma ordem suprema, diz a palavra de Deus. Então ele lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviu. O que é que nós podemos aprender desse texto? Em primeiro lugar, é que a Bíblia, ela tem poder, mas ela tem poder se ela for usada como palavra de Deus. A Bíblia meramente lida, sem esta visão da inspiração divina, ela é um livro de moral, ela é um livro de educação, ela é um livro histórico. Nós temos que aprender que a palavra de Deus, que inspirou esta palavra, é que tem poder. Em segundo, nós temos que aprender que a Bíblia tem poder na boca daqueles que confessam o nome de Jesus, o nome de Deus. E em terceiro, nós temos que aprender que a palavra de Deus é plena e suficiente para afastar o poder das trevas. Na época de Lutero, o mundo vivia sob uma cegueira, debaixo do poder das trevas.